E aí, sabe aquela situação? A gente entra no chuveiro sonhando com um banho relaxante e o que acontece? Só aquele fiozinho de água, sem força nenhuma. Parece um mistério, né? Pois hoje a gente vai bancar o detetive e desvendar esse enigma da água fraca usando um pouco de engenharia. Essa é a grande questão, não é mesmo? Um chuveiro sem pressão pode estragar o humor de qualquer um. Mas olha, a boa notícia é que para tudo tem uma explicação e melhor ainda, tem solução. Beleza? Então, vamos fundo nisso. Para entender por que a água chega sem força, a gente precisa primeiro entender o caminho que ela faz dentro da nossa casa. E o grande segredo, ele tá todo na física do sistema hidráulico. É isso aí. A palavra mágica é pressão. É essa força que empurra a água desde lá de cima da caixa d'água até chegar na torneira. Se não tiver pressão o suficiente, o resultado é aquele banho, bem, decepcionante. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Não existe só um tipo de pressão, não. Para resolver o problema de vez, a gente precisa conhecer duas forças que estão em jogo: a pressão estática e a pressão dinâmica. Pensa comigo, a pressão estática é tipo a energia potencial da água. É ela paradinha lá no reservatório, só esperando a chance de descer. Já a pressão dinâmica é a força de verdade, a energia em movimento que a gente sente na pele quando abre o chuveiro. É essa que importa para o nosso conforto no dia a dia. Agora, dá uma olhada nesse esquema. A fórmula ali embaixo resume tudo, de um jeito bem simples. A pressão dinâmica, que é a que a gente quer, é o que sobra da pressão estática depois que a gente desconta um vilão chamado perda de carga. A pressão estática é um presente da gravidade, sabe? Vem da diferença de altura. Já a perda de carga é o que o sistema rouba dessa força pelo caminho. E o que é essa tal de perda de carga? Imagina que é o atrito, a resistência. Cada curva, cada conexão, cada pedacinho de cano funciona como um freio para a água, comendo um pouco daquela pressão inicial. Beleza, chega de teoria, né? Vamos para a prática. Agora a gente vai usar tudo isso para calcular a pressão real que chega no chuveiro e descobrir se ela tá boa ou não. O nosso cenário é esse aqui. Temos um reservatório lá em cima, uma tubulação e o nosso chuveiro. O objetivo é bem claro: descobrir qual é a pressão dinâmica que chega exatamente ali, no ponto final. O processo, olha, é bem tranquilo. São só 3 passinhos. Primeiro, a gente acha a pressão total que está disponível. Segundo, a gente vê o quanto se perde no caminho. E terceiro, a gente calcula o que realmente sobra no final. Vamos lá. Passo 1. A pressão estática. Lembra do nosso desenho? O nível da água está na cota 40 e o chuveiro na cota 35. A diferença de altura? 5 metros. Isso nos dá uma pressão estática de 5 metros de coluna d'água, ou como a gente chama, 5 MCA. Passo 2. A perda de carga. Para esse nosso exemplo, vamos combinar que o atrito total nos canos, nas curvas e tudo mais rouba 2 metros ponto de C de pressão. Essa é a força que vai ficar pelo caminho. E agora, o momento da verdade. A gente joga tudo na nossa fórmula. Pega a pressão estática, que é de 5 metros MCA, e tira a perda de carga, que é de 2 metros MCA. E pronto, tá aí o nosso resultado. A pressão dinâmica, que é a força que de fato vai fazer o chuveiro funcionar, é de 3 metros de coluna d'água. Tá, mas 3 metros CA é bom? É excelente. A norma brasileira diz que um chuveiro precisa de no mínimo 1 metro CA para funcionar legal. Como a gente tem 3, a pressão aqui tá mais do que satisfatória. Problema resolvido nessa casa. Certo, mas e quando o resultado da conta dá baixo? O que fazer se a pressão não atinge aquele mínimo necessário? Calma que a engenharia tem carta na manga para isso também. Basicamente, existem 3 saídas principais. A gente poderia levantar a caixa d'água para ganhar mais altura, trocar os canos por outros mais largos para diminuir o atrito, ou a solução que geralmente é a mais prática para casas prontas, instalar um pressurizador. E aqui a gente vê o que é esse aparelho. O pressurizador nada mais é do que uma bomba que a gente instala ali na saída da caixa d'água. Ele dá um empurrão extra na água, compensando a falta de pressão natural e garantindo um banho forte em toda a casa. E pra gente fechar com chave de ouro, vamos falar de uma coisa muito importante. Porque a questão não é só ter pressão, e sim ter a pressão certa. O segredo é o equilíbrio. É isso mesmo. Pressão demais também é uma baita dor de cabeça. Se passar muito de 40 MCA, a tubulação começa a fazer barulho, pode dar uns trancos perigosos na rede e tudo se desgasta muito mais rápido pedindo manutenção toda hora. A lógica é bem simples, na verdade. Se falta pressão, a gente usa um pressurizador para dar um up. Se tem pressão sobrando, a gente usa uma válvula redutora para dar uma segurada. Para cada problema, a engenharia tem a ferramenta certa. No fim das contas, é isso que a gente busca. Um sistema hidráulico bem projetado não é o que tem mais força, e sim o mais equilibrado. É aquele que entrega conforto, sem barulho, sem desperdício e sem risco de estragar. E agora, a pergunta que fica no ar, depois de tudo isso que a gente conversou, como será que está a pressão da água aí onde se mora, hein? Bom, pelo menos agora já dá para ter uma ideia de por onde começar a investigar esse mistério.